Boa noite, amados do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Que a palavra possa vir falar contigo hoje, que a direção que vem do Espírito Santo possa suprir as tuas necessidades e que o engano do inimigo, que as ciladas do inimigo, deixa eu dar uma arrumada aqui, peraí, que as ciladas do inimigo não te alcancem, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te transforme, você, sua casa. Hoje eu tô aqui fora de novo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Isso. Estou aqui fora de novo hoje e espero que a palavra possa tocar seu corpo, sua alma, ela possa transformar a tua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai Todo-Poderoso, pela vida de cada um que aqui está, Senhor, ouvindo a tua palavra, pela vida de cada um que aqui está, Senhor Deus, buscando o entendimento que vem de ti, Senhor, da tua palavra. Pai, eu sei que é difícil, Pai, às vezes resistir. Eu sei que às vezes é difícil, Pai Todo-Poderoso, suportar as investidas, as lutas e as ciladas e armações de Satanás. Mas tudo isso, Senhor, vem para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa compreender tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e que esse fortalecimento, que é a busca de um ser perfeito, possa fortalecer a tua vida, a minha, e o Espírito Santo, nosso Consolador, ele nos dê entendimento hoje da palavra, nos dê compreensão, nos dê sabedoria, nos dê capacidade de entender e que você saia desse culto diferente. É isso que eu espero. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 2. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios, versículo 2. Diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhe o ministério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi a fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Olha, essa palavra ela vai te levar a um entendimento e a uma revelação do Espírito, a revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos entender e compreender o que o Paulo, apóstolo do Senhor, ele entendeu logo de antemão. Ele disse no versículo 1 e 2 que quando ele esteve com os coríntios, anunciando o ministério de Deus, não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria,
porque ele decidiu não saber entre vocês, não decidiu nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Os coríntios, eles exaltavam a sabedoria humana. Naquela época, eram homens, podemos dizer, sábios. Homens que prezavam diálogos, prezavam grandes conversações, grandes reuniões, e lá eles discutiam e se informavam um com o outro a respeito da sabedoria humana. E aí eu parei para pensar e para raciocinar na palavra de Deus. Porque a sabedoria, ela é uma qualidade, é o caráter de quem é sábio. Então, a sabedoria significa o caráter de quem é sábio. E o sábio em si, ele significa, a sabedoria, o sábio, ele significa conhecimento, domínio e astúcia. Isso está no dicionário. Então, a sabedoria é a qualidade do sábio. O sábio, ele tem conhecimento, domínio e astúcia. Isso é dicionário, está no dicionário. E a astúcia, se você procurar pelo que significa o astucioso, ele vai dizer assim: enganador, espertalhão, fingido e ardiloso. Isso é do dicionário. E o ardiloso, ele significa que faz uso de ardis, cheio de astúcia, esperto, manhoso e velhaco. Olha só. Então o ardiloso, ele é cheio de astúcia, que nós lemos, ele é esperto, ele é manhoso e velhaco. Você está entendendo? Lá em Efésios 4,14, diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Você deve prestar atenção na Bíblia, que é a palavra de Deus, mais do que as palavras das pessoas. É isso que eu entendo com esse versículo de Efésios. Que a astúcia que muitos têm usado aí, muitos homens, independente se são profetas, né? Se são servos de Deus, se são homens de Deus, se são pastores, eles têm, hoje em dia, eles têm levado pessoas a algumas doutrinas que satisfazem a igreja. Eu não quero entrar nesse assunto aqui, mas é isso que eu entendo com a palavra ardiloso. E tem muitos que estão se tornando ardilosos. Eles têm induzido pessoas à leitura da Bíblia e levado elas, como disse aqui, arrastado elas de um lado para outro, com um vento de doutrina, uma hora de um jeito, outra hora de outro. Você está entendendo? Então, essa artimanha de certos pregadores tem destruído vidas humanas, tem destruído pessoas, tem destruído homens e mulheres de Deus. E o que nós podemos entender com isso? Que nós devemos buscar o Espírito Santo, que ele é o único que convence, é o único que nos guia e que nos dá direção. Paulo, ele disse, volto à leitura do 1 aos Coríntios 2:1, que quando ele estava conosco, ele não fez com ostentação
de linguagem ou de sabedoria humana. Ele não buscou palavras, entendimentos do ser humano para mostrar para aquele povo que o Espírito Santo é que podia conduzir. Porque por mais que ele fosse formado, ele tem e ele teria condições de usar palavras grandiosas, ele não fez. Porque ele decidiu não saber e não fazer nada do que estava nas palavras do humano, do ser humano, mas sim ele procurou fazer as coisas que era de Cristo, falar das coisas de Cristo e de Cristo crucificado. Por que Cristo crucificado? Porque depois que Cristo se crucificou, que crucificaram a Cristo, que ele se entregou e foi Cristo é crucificado. Depois dessa palavra, crucificado, ele quer dizer depois que Jesus nos salvou. Tá entendendo? Então, crucificado, a partir do momento que Jesus foi crucificado, ele levou os nossos pecados. Então já não somos pecadores. Nós já somos salvos pela graça de Deus. Então é isso que ele vem trazer. Então, depois, ele podia usar muitas palavras, mas depois ele entendeu que as palavras que ele deveria usar eram essas. As palavras de Cristo crucificado. E ele não quis saber nada das coisas daquele povo, do ser humano, dos coríntios, que eram homens ardilosos, eram homens sábios, e ele não quis saber, porque o que interessava a ele era obedecer a Deus e cumprir o que o Espírito Santo, cumprir o que o Espírito Santo havia determinado para ele e para Corinto. Então era isso que ele queria trazer para aquele povo. Era o propósito da palavra de Deus, era o entendimento daquilo que Deus tinha na vida deles. E Paulo, ele demonstrava que tanto no meio de salvação que Deus escolheu, que era a crucificação de Cristo, quanto o povo que Deus salvou, que está lá em 1 aos Coríntios 1:26, se eu não me engano, eles contradizem a sabedoria humana. Então, como disse Jesus para aquele povo, lá em Mateus 7,14, que ele advertiu o povo, na verdade. Ele disse assim, olha, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se há poucos que a encontrem, ele disse porque a porta é estreita, muitos ardilosos, muitos que estão aí no meio, gospel, têm tentado abrir essa porta para que as pessoas sintam-se mais e tentem buscar essa porta mais aberta, essa porta mais larga. Você está entendendo? E Paulo, pelo contrário, ele vem mostrar que Deus revela somente através do Espírito. E ele diz, portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer Deus, nem a aprender a sua vontade. Então a sabedoria humana não consegue compreender as coisas que é espiritual. O que é espiritual, a Bíblia diz, que não discerne a carne. O que é carnal, o que é espiritual, discerne a carne. E o que é não discernir o que é espiritual. Você está entendendo? E no versículo 3 de Coríntios, de 1 2:3, ele fala assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstrações do Espírito Santo de poder. Do Espírito de poder. Olha, Paulo era um grande mestre, isso aí a gente não pode negar. Mas ele sabia
que sem o Espírito de Deus trabalhando com ele, toda a educação que pudesse obter para ele seria de pouco valor, porque essa sabedoria natural de estudos que nós temos para a vida espiritual, ela não vai servir para nada. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que lá em Hebreus 5:7, versículo 9, diz que o Espírito Santo nos conduzirá e capacitará em um desenvolvimento para aprendermos a obediência à palavra de Deus em nossos sofrimentos e ser levados à perfeição, assim como Jesus foi. Você está entendendo? Todas as coisas de valor eterno nessa vida e na eternidade, ela vem através do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos dá entendimento, compreensão, para que a gente possa ter os valores que nós devemos ter. E mais, segundo aos Coríntios de novo, só que no versículo 4, do 10 a 11, ele diz assim, que a maior tarefa tem o Espírito Santo maior tarefa tem o Espírito Santo do que capacitar seus discípulos para serem transformados à semelhança de Jesus, e que sua vida se manifestaria ao levarmos em nossos corpos a morte dos seus. Então, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar, ele vai nos guardar, ele vai nos dar entendimento, ele vai nos colocar nos lugares altos, nos lugares certos, naquilo que Deus tem para mim e para você. Não adianta eu querer com as minhas forças, com as minhas mãos, tentar mudar a situação que eu estou vivendo hoje. Não adianta eu com as minhas mãos tentar mudar a situação que está me acontecendo. Não é com nervoso, não é com rebeldia que eu vou vencer as ciladas que o inimigo tem feito. A porta para a salvação é estreita. Então, toda vez que o inimigo tenta sobre a tua vida ardilosamente fazer algo para te deixar nervoso, para te tirar da palavra, para fazer você virar as costas e largar aquilo que o Espírito Santo propôs que você fizesse, ao invés de você fazer a vontade de Satanás e fugir do que tem para você, faça ao contrário. Se o inimigo tem jogado pedra numa árvore, por exemplo, essa árvore está cheia de frutos, e aí eu começo a jogar pedra para que eles caiam, é por isso, é por causa dos frutos. E quando Satanás começa a jogar pedra sobre nós, quando Satanás começa a investir muito contra a minha casa, minha família, contra os meus filhos, é um bom sinal, porque é um sinal que o inimigo ele tem visto os frutos que nós temos dado. E quando ele vê os frutos, ele fica apavorado, porque ele sabe que a palavra de Deus diz que tu e tua casa será salvo. Eu estou aqui não para falar de mim ou da minha vontade, mas sim para que você compreenda que servir a Deus por intermédio do Espírito Santo é o caminho a se fazer. E não virar as costas para as coisas que Deus tem para você. Não virar as costas para as coisas que Deus tem nos teus caminhos. Jesus disse que se o Pai é glorificado quando os discípulos, você, os discípulos, os apóstolos, dão frutos, sim, ali ele é glorificado. E para terminar, o poder do Espírito Santo fortalece a nossa vontade de suportar neste processo, de modo que não desanimemos, mas podemos permanecer firmes até o fim. Não desanime. Você está entendendo? Não desanime, amado. É hora de vencer. Você está entendendo? Chega mais perto aqui. É hora de você compreender
É hora de você entender que essas lutas estão vindo. Eu sei, tem hora difícil, tem hora que é complicado, tem hora que a única vontade que você tem é sair correndo, tem hora que a vontade é de você se trancar dentro do quarto, tem hora que o nervoso é tão forte que você começa a às vezes maltratar quem está perto de você, e você sabe que esse nervoso não vem da parte de Deus, mas é uma tentação armada por Satanás sobre a tua vida. Então, na hora que você começar a compreender, a entender esse vento que tem passado, essa tempestade que o inimigo traz sobre a nossa vida, sobre a nossa família, de nervoso, de inquietação, de ansiedade, de tristeza, de ansiedade, de nervoso, de vontade de sumir, de sair correndo, isso é um bom sinal. Pode não ser na hora que você está ali, mas é um bom sinal, você entendeu? Por que é um bom sinal? Porque o inimigo ele não deixa barato. A graça e os olhares de Deus para você, elas são percebidas pelo inimigo. Quando Deus está no seu trono e ele olha demais para uma pessoa, Satanás, da onde ele está, ele começa a perceber. Quando ele percebe, principalmente, que a tua bênção está chegando, que o tempo está se esgotando, principalmente, amados, o tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando. Deus me surpreende, sim. Vou falar que me surpreende. Ele usa muito moradores de rua para falar comigo, por incrível que pareça. Para alguns, para mim, eu sei, porque Jesus ele se veste de morador de rua para ver o nosso coração. Você está entendendo? E hoje um morador de rua veio conversar comigo. Agora há pouco. Eu estava na farmácia e ele parou na minha frente e falou assim: tudo bom? Eu falei: tudo bem. Aí ele falou assim: você pode me dar falta tantos centavos aqui para mim comprar um leite para minha filha. E eu não vou gastar com bebida, não, isso não é para bebida, isso é um leite para minha filha mesmo. Tô te falando perante Deus. Aí eu olhei para ele, falei: tá. Ele falou, eu dei para ele olhou para mim novamente e falou: você já está ciente que o mundo está acabando, né? Que nós estamos no fim? Eu olhei para ele e falei assim: você acha? Ele falou assim: não acho, eu tenho certeza. O mundo está no fim, eu sei que está, porque dá para ver os sinais. Então a gente para pensar. Um morador de rua, por mais que ele possa ter pego esse dinheiro para beber, já meu, ele está vendo, ele está tendo uma clareza visual, um entendimento que a porta se estreitou e está se estreitando cada vez mais, e que e curto os dias estão sendo abreviados, e o anticristo ele está se achegando, se já não estiver entre nós, tá? Então abra o olho, meu irmão. Alguns, eu já falei a respeito disso, fala que nós vamos ter um entendimento, e mostra na palavra que seremos arrebatados antes da tribulação, mas há fortes indícios
que nós seremos arrebatados somente depois da tribulação. Sinceramente, eu acredito nisso. Você pode não acreditar, eu dou direito seu. Não, eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Amém. Que seja. Sejamos. Mas eu estou me preparando para outra opção também. Para que nós sejamos arrebatados somente depois da tribulação. E qual é o meu papel? O que eu tenho feito para me proteger, eu e a minha casa? Porque eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável. Eu sou a coluna da minha casa. Eu estou agora falando com você, não em palavras lindas, natural, mas como disse Paulo, pelo Espírito Santo de Deus. E ouça, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito tem para dizer. Eis que é chegada a hora. Eis que é chegado o tempo. Que aqueles que são do Senhor hão de entender o que eu falo. Aqueles que são do Senhor entenderão que a porta é estreita e nós temos que começar a se mexer. Você está entendendo? Mas quando a gente fala das coisas de Deus, é chato. Você entendeu? Quando a gente prega, eu vejo muito isso. Quando a gente fala das coisas de Deus, as pessoas têm mais tempo. Ela tem 24 horas no dia. Às vezes ela passa 8, 7, 10 horas fazendo tantas outras coisas, mas ela não perde 30 minutos, 40, 50 ouvindo a palavra de Deus. Ela não perde, ela não ganha um tempo abrindo a Bíblia para ler um pouco por dia. E sabe o que isso tem feito? A separação. Tem feito a separação, o muro, porque o pecado, ele, como eu preguei ontem, ele cria um muro entre você e Jesus e Deus. E esse muro é intransponível, mano. Esse muro é intransponível. Mas eu vou orar por você, para que você venha abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, que não há tempo mais para brincadeira, para criancices, como disse a palavra aqui. Vou ler de novo. Olha o que ele disse. Aqui. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como crianças. A manha das pessoas, pela astúcia com quem induzem o erro. E volto a te falar. Dicionário, significado de astúcia, astucioso, enganador, espertalhão, fingido, ardiloso. Ardiloso, significado do dicionário, que faz uso de ardis, cheio de astúcias, esperto, manhoso, velhaco. Não seja enganado. Às vezes, você está sendo enganado, sabe que está sendo enganado e permanece enganado porque quer. Sabe por quê? Porque o engano que está te enganando, ele está satisfazendo o teu ego por alguma coisa. Me perdoa. Pode ficar tranquilo que não pega gripe não. Estamos longe.
mais de 1,5 m. Então, presta atenção nisso que eu estou te falando. Você está aceitando porque a casa que você está comendo está te dando filé mignon. Foi duro agora? Então você é um pouco mais duro que você para você entender. Você está aceitando as pérolas. Você está aceitando ser amarrado, preso, porque a comida, o almoço e a janta que estão te levando está satisfazendo o seu ego. Porque aquilo que você tem recebido em troca, aparentemente, está satisfazendo o natural, o homem natural. Abre teu olho. Há caminhos para os homens que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Não vá pela cabeça dos homens. Deus deu um ministério tão lindo para você. Deus te deu. Deus te escolheu. Te tirou, você sabe da onde. Você sabe da onde você saiu. Você sabe da onde você saiu. E você sempre disse que sabia para onde ia. E por que está errando o caminho? Breca. Para. Vê onde errou. Volta. Volta. Segue de lá. Caminho direito, caminho certo, reto, perante a potente mão do Senhor. Não se esqueça, as portas da salvação são estreitas. Amém? Vou orar por você, pela tua família, pela minha família. Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos mais crianças, Pai. Crianças, Pai, que é arrastada para um lado, para o outro. O vento bate para cá, ela vai para cá. O vento bate para lá, ela vai para lá. Às vezes ela porque ela está recebendo essa coleira. E ela, quando ela recebe essa coleira, ela também recebe uma comidinha da dona, daquela que pôs a coleira nele. Tá comendo um filé mignon lá, mas já vai passar fome. Porque quando Satanás não precisar mais de você, ele te joga lá no chão e no lixo. Você está entendendo? Ele vai arrancar a sua cabeça. Mas é pelo nome de Jesus que hoje, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, ele te alcança. E ele muda a tua vida. Aonde há pranto e ranger de dentes, é quebrado todo mal, é desfeito toda dor. Com astúcia sobre a vida desse homem e dessa mulher, agora em nome de Jesus eu repreendo e digo: acabou. Acabou. Somente as palavras que são de Deus, somente as palavras bíblicas dadas pelo Espírito Santo, conduzidas pelo Espírito Santo na vida dele, é a que irão valer daqui para frente, Senhor. Oh, Pai, a salvação dele não foi em vão, Pai. Esse homem, Senhor Deus, cumpriu e cumprirá uma promessa tua, Senhor Deus. E ele dará frutos, Senhor. Ele, a vida dele, a casa dele, os filhos dele, Pai. Eu creio nisso, Senhor. E com tremor e temor, Senhor, ele entra agora na tua presença. E declara, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que vai conduzir ele daqui para frente. E ele vai compreender aonde andar, aonde pisar, e falar, Senhor, perante a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja a direção que ele precisa. E que ele possa ouvir, Senhor. Que ele possa compreender, Senhor. Que ele possa entender tudo isso que o Senhor tem para ele. Que
as linguagens do ser humano normal, Senhor, não venham mais fazer parte da vida dele. Que a partir de agora, Senhor Deus, as ostentações, as palavras que são boas aos olhos, Pai, mas ruins ao espírito, que agora seja quebrado da vida, do caminho dele, e que ele possa voltar a ser crucificado em Cristo, que ele volte a carregar a cruz e ser um servo segundo o teu coração, ser um homem, Senhor Deus, que olha somente para a tua cruz. Obrigado, Senhor. Abençoa minha casa, minha família, minha esposa, minha ajudadora, Senhor, que o Senhor deu para mim. Quebra toda a malignidade na vida dela, Senhor. Quebra todo o mal sobre a vida dos meus filhos. Quebra todo o mal sobre a minha vida, Senhor. Eu te peço perdão por qualquer erro que eu tenha cometido contra ti. Tudo que eu possa ter falado sem ser na direção do teu Espírito, perdoa-me, Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, me corrige, porque eu aceito a tua correção e aceito a tua direção. Pai, obrigado por cada um que viu, verá, não importa o dia. Deus fez isso aí para você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado por você estar aí. E até amanhã, no culto da roça. Ou nas nuvens com Cristo, se Ele voltar agora. Ou até amanhã. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus. Um abraço.